Quantas vezes você já se sentiu humilhado no trabalho, ouvindo seu chefe gritar com você na frente dos colegas, diminuindo sua dignidade por alguns reais a mais no final do mês? Quantas vezes você engoliu o orgulho, baixou a cabeça e fingiu que não doeu, só para não perder o emprego que sustenta sua família? Se você já passou por isso, se já sentiu essa dor que aperta o peito e faz a gente questionar nosso próprio valor, então você vai entender perfeitamente a história que vou contar hoje. É sobre um homem simples que foi humilhado pelo patrão mais rico da cidade, mas que acabou dando a maior lição de vida que alguém poderia imaginar. Uma lição tão poderosa que mudou para sempre a forma como esse empresário arrogante enxerga as pessoas. Prepare o coração, porque esta história vai mexer com você de uma forma que talvez nunca tenha experimentado antes. Era uma segunda-feira típica de março, quando Antônio Silva, de 52 anos, cabelos grisalhos, roupas simples mas sempre limpas, chegou pontualmente às 7 da manhã na construtora Mendes Enterprises, a maior empresa de construção civil da cidade. Há 15 anos ele trabalhava ali como servente de pedreiro, 15 anos de dedicação total, 15 anos chegando cedo, saindo tarde, suando sob o sol escaldante, carregando sacos de cimento como se cada um fosse um pedaço da dignidade que ele construía tijolo por tijolo. Naquela manhã, como todas as outras, ele cumprimentou os colegas com um sorriso genuíno, pegou seus equipamentos de proteção e se dirigiu para a obra do novo shopping center que a empresa estava construindo no centro da cidade. Antônio não sabia que aquele seria o dia mais humilhante da sua vida, mas também o dia que mudaria tudo para sempre. Por volta das 10 horas da manhã, 3 carros importados chegaram ao canteiro de obras levantando uma nuvem de poeira que cobriu todos os trabalhadores. Do primeiro carro, uma BMW X6 preta que custava mais que a casa de Antônio, desceu Eduardo Mendes, de 38 anos, dono da construtora, herdeiro de uma fortuna de 50 milhões de reais. Era um homem alto, cabelos perfeitamente cortados, usando um terno italiano que custava o equivalente ao salário de 3 meses de Antônio. Eduardo tinha olhos frios, um sorriso arrogante e a postura de quem nunca havia sido contrariado na vida. Atrás dele vieram 2 executivos da empresa, homens elegantes que o seguiam como cachorrinhos adestrados, concordando com tudo que ele dizia e rindo de todas as suas piadas, mesmo das que não tinham graça. Antônio estava no segundo andar da construção, organizando ferramentas, quando ouviu a voz autoritária de Eduardo ecoando pelo canteiro. O patrão estava visivelmente irritado, gesticulando de forma exagerada, apontando para diferentes partes da obra como se estivesse encontrando defeitos em tudo. Os outros funcionários se afastavam instintivamente quando ele passava. Sabiam que quando Eduardo Mendes chegava naquele estado de humor, alguém sairia machucado, não fisicamente, mas emocionalmente, de uma forma que às vezes doía muito mais que qualquer pancada. "Você aí em cima", Eduardo gritou, apontando diretamente para Antônio. "Desce aqui agora." Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Antônio sentiu o coração acelerar, mas desceu imediatamente, limpando as mãos sujas de cimento na calça jeans desbotada. "Senhor Eduardo, o que posso fazer pelo senhor?" ele disse educadamente, tirando o capacete em sinal de respeito como havia aprendido desde criança, sempre tratar os patrões com deferência, mesmo quando eles não mereciam. Eduardo se aproximou com uma expressão de desprezo que fez vários trabalhadores pararem de trabalhar para observar a cena. "Como é seu nome mesmo?" ele perguntou com um tom que deixava claro que não se importava realmente com a resposta. "Antônio Silva, senhor. Trabalho aqui há 15 anos. 15 anos, Eduardo repetiu com sarcasmo, olhando para os executivos que o acompanhavam como se estivesse contando uma piada. 15 anos e olha o resultado do seu trabalho. Ele apontou para uma pilha de tijolos que estava ligeiramente desalinhada. "Isso aqui está uma bagunça completa." Antônio olhou para os tijolos. Eles estavam perfeitamente organizados, apenas com um pequeno desalinhamento que não comprometia em nada a segurança ou a funcionalidade da construção. "Senhor Eduardo, eu posso arrumar isso agora mesmo. São só alguns tijolos que..." Ele começou a falar, mas foi brutalmente interrompido. "Eu não quero suas desculpas patéticas." Eduardo rosnou, se aproximando tanto que Antônio podia sentir o cheiro caro do perfume importado, misturado com a arrogância. "Quero que você entenda que aqui não é lugar para preguiçosos que não sabem fazer um trabalho direito." O silêncio tomou conta do canteiro de obras. Todos os trabalhadores haviam parado suas atividades para assistir àquela humilhação pública. Antônio sentiu o rosto esquentar, não de raiva,
mas de vergonha. 15 anos de trabalho dedicado sendo reduzidos a nada por causa de alguns tijolos desalinhados. Senhor Eduardo, eu sempre me esforcei para fazer um bom trabalho. Ele tentou se defender com a voz trêmula. Sempre cheguei no horário, nunca faltei sem motivo, sempre respeitei as regras da empresa. Respeitar as regras? Eduardo deu uma risada cruel que ecoou pelo canteiro como um tiro. Você acha que fazer o mínimo que se espera de qualquer funcionário é motivo para se gabar? Ele se virou para os executivos que riram na hora certa como sempre faziam. Olhem só, 15 anos de serviço e o homem quer um medal por chegar no horário. Os executivos riram mais alto, alimentando a ego inflado do patrão. Antônio engoliu em seco, sentindo a humilhação crescer como uma bola no estômago. Sabe qual é o seu problema? Eduardo continuou, agora falando alto o suficiente para que todos no canteiro pudessem ouvir. Você se acomodou, 15 anos fazendo a mesma coisa, ganhando uma miséria, sem ambição nenhuma de crescer na vida. Ele apontou para os outros trabalhadores. Vocês todos são iguais, conformados com pouco, sem visão de futuro, sem vontade de ser mais que serventes pelo resto da vida. As palavras cortaram como navalhas. Antônio viu alguns colegas baixarem a cabeça, outros fingirem que estavam ocupados demais para ouvir, mas sabia que todos estavam sentindo a mesma dor que ele. Olha para você, Eduardo continuou implacável. 50 e poucos anos ainda carregando tijolo como um menino de 20. Não evoluiu nada na vida. Aposto que mora numa casinha no subúrbio, anda de ônibus, ganha um salário mínimo e meio e ainda acha que está bem de vida. A descrição era dolorosamente precisa. Antônio realmente morava numa casa simples na periferia, realmente andava de ônibus, realmente ganhava pouco mais que um salário mínimo. Mas aquela casa simples era onde ele criou 2 filhos que hoje eram formados na faculdade. Aqueles ônibus o levaram todos os dias durante 15 anos para um trabalho que ele executava com orgulho. Aquele salário humilde sustentou uma família com dignidade. Sabe o que você é para mim? Eduardo chegou ao ápice da crueldade. Você é substituível. Amanhã mesmo eu posso colocar qualquer pessoa no seu lugar e o resultado vai ser o mesmo. Você é descartável, entende? Descartável como um guardanapo usado. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o poder que tinha sobre aquele homem simples. Por isso eu vou fazer uma coisa. Vou te dar uma lição para você nunca mais esquecer quem manda aqui. O coração de Antônio disparou. Ele pensou na esposa em casa, na conta de luz que vencia na semana seguinte, no remédio caro que precisava comprar para o sogro diabético. Por favor, senhor Eduardo, ele murmurou. Eu preciso deste trabalho. Minha família depende de mim. A súplica só alimentou mais a sanha cruel do patrão rico. Ah, então agora você lembra que tem família? Eduardo sorriu com maldade. Devia ter pensado nisso antes de fazer um trabalho mal feito. Eduardo se virou para um dos executivos. Marcos corta o salário dele pela metade este mês, e quero que ele refaça todo este trabalho dos tijolos, sozinho, no horário do almoço, sem receber hora extra. O executivo anotou tudo num caderninho sem questionar a injustiça absurda daquela punição. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Metade do salário significava não conseguir pagar as contas básicas da casa. Significava explicar para a esposa que não haveria dinheiro para o supermercado naquele mês. Significava engolir o orgulho mais uma vez e pedir ajuda aos filhos que ele tanto lutou para não incomodar. Senhor Eduardo, por favor, essa punição é muito pesada para um erro tão pequeno. Antônio tentou argumentar, mas sua voz saiu fraca, derrotada. Erro pequeno, Eduardo explodiu. Você ainda ousa questionar minha decisão, depois de fazer um trabalho porco no meu canteiro de obras. Ele bateu o punho fechado na palma da outra mão. Sabe de uma coisa? Dobra a punição. Além de ter o salário cortado pela metade, você vai trabalhar sábado e domingo por um mês inteiro, sem receber nada extra. E se reclamar mais uma vez, você está na rua. A injustiça era tão gritante que até alguns executivos se entreolharam desconfortáveis. Aquilo já não era mais uma correção profissional, era sadismo puro. Antônio sentiu os olhos arderem, mas não era de raiva. Era de decepção consigo mesmo por estar sendo tratado como lixo e não poder fazer nada para se defender. Sim, senhor, ele murmurou, porque não tinha escolha. Sim, senhor. Eduardo imitou o tom submisso de Antônio, fazendo os executivos rirem novamente. Assim é que eu gosto. Obediente como um cachorrinho bem adestrado. Olha, se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho.
Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Eduardo estava prestes a se afastar, satisfeito com a humilhação que havia imposto, quando seu celular tocou. Era um iPhone 14 Pro Max dourado, o mais caro disponível no mercado. Alô? Ele atendeu com irritação. Do outro lado da linha, a voz desesperada de sua secretária particular. Senhor Eduardo precisa vir urgente ao hospital. Seu pai sofreu um infarto e está na UTI. A cor sumiu do rosto do empresário arrogante. Meu pai, como assim? Ele gaguejou, toda a prepotência evaporando num instante. Foi muito grave, senhor. A secretária continuou com a voz embargada. Os médicos disseram que ele pode não resistir. Precisa vir agora. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Seu pai, Joaquim Mendes, de 78 anos, era a pessoa mais importante da sua vida. O homem que havia construído aquela empresa do zero, que lhe havia ensinado tudo sobre negócios, que sempre foi seu herói e exemplo. A ideia de perdê-lo fez o mundo desabar sobre seus ombros. Preciso ir ao hospital, ele disse para os executivos, a voz completamente diferente da arrogância de minutos atrás. Agora tinha medo, desespero, vulnerabilidade. Antônio, que ainda estava ali parado, processando a humilhação que havia sofrido, ouviu tudo, e numa demonstração de humanidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, se aproximou do patrão que acabara de tratá-lo como lixo. Senhor Eduardo, eu sei que acabamos de ter uma situação difícil, mas se o senhor precisar de alguma coisa, se houver algo que eu possa fazer para ajudar com seu pai, pode contar comigo. As palavras saíram naturalmente, sem pensar, movidas por um instinto humano de solidariedade que vinha de uma educação simples, mas repleta de valores. Eduardo olhou para Antônio como se o visse pela primeira vez. Ali estava um homem que ele acabara de humilhar publicamente, que tivera o salário cortado injustamente, que fora tratado como lixo, e ainda assim, oferecia ajuda no momento mais desesperador da sua vida. Por um instante, uma fenda se abriu na armadura de arrogância que Eduardo carregava há anos, e ele conseguiu enxergar a humanidade daquele homem simples que estava na sua frente. Eu preciso ir, Eduardo gaguejou, sem saber como responder à generosidade inesperada. Correu para o carro sem olhar para trás, deixando para trás um canteiro de obras em silêncio e um homem de coração nobre que acabara de dar a primeira lição de humanidade que o patrão rico receberia naquele dia. Mas aquela era apenas a primeira de muitas lições que estavam por vir. Lições que mudariam para sempre a forma como Eduardo Mendes enxergava o mundo e as pessoas ao seu redor. No hospital, Eduardo correu pelos corredores brancos como um homem desesperado. Suas roupas caras, sua arrogância habitual, seu ar de superioridade não significavam nada ali. Diante da morte, todos os seres humanos se tornam iguais, ricos e pobres, patrões e empregados, arrogantes e humildes. Encontrou sua mãe, Dona Rosa, de 75 anos, chorando na sala de espera. Era uma senhora elegante, cabelos brancos bem cuidados, sempre impecável, mas naquele momento estava completamente desamparada. Eduardo, graças a Deus você chegou, ela disse entre lágrimas, segurando as mãos do filho com desespero. Os médicos disseram que foi um infarto muito grave. Ele está entubado, inconsciente, não sabem se vai resistir. As palavras atingiram Eduardo como socos no estômago. Seu pai sempre havia sido um homem forte, decidido, aparentemente indestrutível. Vê-lo reduzido a tubos e máquinas numa UTI era um choque que ele não estava preparado para enfrentar. Como isso aconteceu? Eduardo perguntou, tentando encontrar algum culpado, alguma explicação lógica para aquela tragédia súbita. Sua mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Ele estava no escritório, trabalhando como sempre. De repente sentiu uma dor no peito, chamou a secretária e desabou. Chegou aqui já quase inconsciente. Eduardo tentou processar a informação. Seu pai, aos 78 anos, ainda trabalhava 12 horas por dia, ainda dirigia a empresa com punho de ferro, ainda se preocupava com cada detalhe dos negócios como se fosse um jovem executivo. Dr. Cardoso, um homem de meia idade com aparência cansada mas competente, se aproximou da família. Senhor Eduardo, preciso conversar com o senhor sobre o estado do seu pai. Eles se dirigiram para um canto mais reservado da sala de espera.
o quadro é muito grave. O médico foi direto ao ponto. Seu pai sofreu um infarto extenso. Conseguimos estabilizá-lo, mas os próximos dias serão decisivos. Há chance de ele não resistir. Eduardo sentiu o mundo girar. Não resistir. O que exatamente isso significa, doutor? O médico suspirou, acostumado com aquela pergunta desesperada de familiares. Significa que precisamos nos preparar para qualquer possibilidade. Seu pai é um homem forte, mas o coração dele sofreu danos significativos. Além disso, descobrimos outros problemas durante os exames. O que mais? Eduardo perguntou, temendo a resposta. Diabetes avançada, hipertensão descontrolada, sinais de estresse crônico. Seu pai estava literalmente se matando de trabalhar. As palavras do médico ecoaram na mente de Eduardo como um eco doloroso, se matando de trabalhar. Exatamente como ele mesmo fazia, exatamente como havia aprendido desde criança, que trabalhar até a exaustão era sinônimo de sucesso, que demonstrar fraqueza ou cansaço era coisa de perdedor. Posso vê-lo, doutor? Eduardo pediu com uma voz que não reconhecia como sua própria. Pode, mas prepare-se. Ele está irreconhecível, conectado a muitos aparelhos. Eduardo entrou na UTI com passos trêmulos. Nada na sua vida de privilégios e facilidades havia o preparado para ver o homem mais importante da sua existência reduzido àquela situação. Joaquim Mendes estava deitado numa cama hospitalar, entubado, conectado a monitores que emitiam bips constantes e angustiantes. Seu rosto, normalmente corado e cheio de vida, estava pálido e inchado. Suas mãos, que Eduardo lembrava sempre firmes e decididas, estavam inertes sobre o lençol branco. Pai, Eduardo murmurou, segurando a mão fria de Joaquim. Eu estou aqui. Você vai ficar bem, vai sair dessa como sempre sai de tudo. Mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Pela primeira vez na vida, Eduardo se deparava com uma situação que todo o seu dinheiro, toda sua influência, todos seus contatos não podiam resolver. A morte não negociava, não aceitava propina, não se impressionava com cartões black ou carros importados. Ficou ali por 2 horas, segurando a mão do pai, lembrando de conversas que tiveram, de conselhos que recebeu, de momentos que compartilharam, e pela primeira vez em anos, Eduardo chorou. Chorou como criança, chorou todas as lágrimas que havia guardado desde que se tornou um empresário frio e calculista, desde que aprendeu que demonstrar emoção era sinônimo de fraqueza no mundo dos negócios. Quando saiu da UTI, encontrou sua mãe conversando com uma enfermeira. Dona Rosa tinha uma expressão mais calma, como se a presença do filho tivesse lhe dado força. Eduardo, ela disse, preciso te contar uma coisa sobre seu pai. O que, mãe? Ela olhou nos olhos do filho com uma intensidade que ele não via há muito tempo. Seu pai está se matando de trabalhar há anos. Eu implorava para ele diminuir o ritmo, parar de ir ao escritório todos os dias, delegar mais responsabilidades para você, mas ele nunca ouviu. Eduardo se sentiu culpado. Eu sempre ofereci para assumir mais coisas da empresa, mãe. Ele nunca quis. Dona Rosa balançou a cabeça tristemente. Não é isso, filho. Seu pai tinha medo de parar de trabalhar porque trabalhar era tudo que ele sabia fazer. Era a forma dele de se sentir importante, necessário, vivo. Ele tinha terror de se tornar um velho inútil que só atrapalha os mais jovens. As palavras atingiram Eduardo como uma revelação. Ele nunca havia pensado nisso, nunca havia considerado que a obsessão do pai pelo trabalho podia ser motivada por medo, não apenas por ambição. Além disso, Dona Rosa continuou, ele estava preocupado com você, dizia que você estava se tornando muito frio, muito insensível com as pessoas, que estava perdendo a humanidade no meio de tanto sucesso financeiro. Eduardo engoliu em seco. Preocupado comigo, como assim? Sua mãe suspirou. Filho, quando foi a última vez que você tratou seus funcionários como seres humanos, não como peças descartáveis de uma máquina? Quando foi a última vez que você perguntou se alguém estava bem, se precisava de ajuda, se tinha problemas em casa? A pergunta ecoou na mente de Eduardo como um tiro, e instantaneamente ele se lembrou da cena daquela manhã, da forma cruel como havia tratado Antônio, da humilhação desnecessária que havia imposto a um homem trabalhador que não merecia nada daquilo. Se lembrou da expressão de dor nos olhos do funcionário. Se lembrou de como os outros trabalhadores haviam baixado a cabeça constrangidos. Se lembrou da oferta generosa de ajuda que Antônio havia feito mesmo após ser tratado como lixo. Mãe, eu cometi um erro terrível hoje, Eduardo confessou, a voz embargada.
Tratei um funcionário de forma desumana, humilhei ele na frente de todos os colegas, cortei o salário dele, injustamente. E sabe o que ele fez quando soube que papai estava mal? Ofereceu ajuda. Um homem que eu acabara de destruir ofereceu ajuda para mim. Dona Rosa segurou o rosto do filho entre as mãos. Eduardo, essa é a diferença entre ter dinheiro e ter caráter. Seu pai construiu essa empresa, mas nunca perdeu a humanidade. Você herdou os negócios, mas se esqueceu dos valores. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou no hospital, revezando com a mãe na vigília ao lado do pai. E durante aquelas horas silenciosas, com apenas o som dos aparelhos médicos como trilha sonora, ele repensou toda a sua vida, todas suas atitudes, toda a sua forma de tratar as pessoas. Percebeu que em algum momento da jornada entre ser filho do dono e se tornar o dono, havia perdido alguma coisa essencial, alguma coisa que o transformara num homem que seu próprio pai não aprovava. Na manhã seguinte, Eduardo acordou numa poltrona desconfortável da sala de espera do hospital. Suas roupas caras estavam amassadas, seus cabelos despenteados, e pela primeira vez em anos ele não se preocupou com a aparência. O estado do pai havia se mantido estável durante a noite, mas ainda crítico. Os médicos diziam que as próximas 48 horas seriam decisivas para saber se Joaquim Mendes conseguiria superar aquela batalha entre a vida e a morte. Eduardo olhou para o celular e viu dezenas de mensagens dos executivos da empresa, perguntando sobre reuniões, contratos, decisões que precisavam ser tomadas. Por um momento pensou em responder, em manter a rotina que sempre foi sua prioridade absoluta. Mas algo havia mudado dentro dele durante aquela noite de vigília. Pela primeira vez, os negócios não pareciam a coisa mais importante do mundo. Desligou o celular e decidiu que ficaria ali o tempo que fosse necessário. Doutor Cardoso se aproximou com uma expressão mais otimista que no dia anterior. Senhor Eduardo, seu pai teve uma noite melhor. Os sinais vitais estão mais estáveis. Ainda é cedo para comemorar, mas é um bom sinal. Eduardo sentiu um alívio imenso tomar conta do peito. Posso falar com ele, doutor? Ele ainda está sedado, mas alguns pacientes conseguem ouvir mesmo inconscientes. Pode tentar conversar, sim. Eduardo entrou novamente na UTI, mas desta vez com uma sensação diferente. Não era apenas desespero. Era uma mistura estranha de esperança, culpa e uma vontade profunda de se conectar com o pai, de uma forma que há anos não conseguia. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de Joaquim, que parecia um pouco menos fria que no dia anterior. Pai, eu sei que talvez você não possa me ouvir, mas preciso te contar algumas coisas. Eduardo começou com a voz trêmula. Ontem eu fiz uma coisa terrível. Humilhei um funcionário nosso, um homem bom que trabalha conosco há 15 anos. Tratei ele como se fosse lixo. Cortei o salário dele injustamente só porque estava irritado com coisas que nem tinham a ver com o trabalho dele. Fez uma pausa, como se esperasse uma resposta que sabia que não viria. E sabe o que esse homem fez quando soube que você estava mal? Ofereceu ajuda para mim. Um cara que eu acabara de destruir, ofereceu ajuda no meu pior momento. Isso me fez pensar em tudo que você sempre tentou me ensinar sobre tratar as pessoas com respeito, sobre lembrar que todo funcionário é um ser humano com família, sonhos, problemas. Eduardo sentiu as lágrimas começarem a brotar novamente. Pai, eu acho que me perdi no meio do caminho. Virei o tipo de patrão que você sempre criticava. Aqueles empresários frios que só enxergam números, não pessoas. E o pior é que eu nem percebi quando isso aconteceu. Foi gradual, dia após dia. Eu fui endurecendo o coração até virar essa pessoa que nem eu mesmo reconheço direito. Naquele momento, Joaquim mexeu ligeiramente os dedos. Era um movimento quase imperceptível, mas Eduardo sentiu. Pai, você me ouviu. Você está aí. Continue lutando, por favor. Eu prometo que vou ser um homem melhor, um patrão melhor, um filho melhor. Vou fazer você ter orgulho de mim de novo. Do lado de fora da UTI, Eduardo encontrou sua mãe conversando com uma senhora que não conhecia. Era uma mulher simples, de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, usando roupas humildes mas limpas. Tinha no rosto uma expressão de preocupação genuína que chamou a atenção de Eduardo. Filho, ela te apresento Dona Maria, mãe de um dos funcionários da nossa empresa. Dona Rosa disse. Ela veio aqui perguntar sobre seu pai. Eduardo ficou surpreso. Uma funcionária havia mandado a mãe ao hospital para saber sobre o estado de seu pai. Dona Maria, muito prazer. A senhora trabalha conosco? Não, senhor Eduardo. Dona Maria respondeu com timidez. Meu filho que trabalha na empresa do senhor.
Antônio Silva, ele está há 15 anos com vocês. O nome atingiu Eduardo como um soco no estômago. Era a mãe do homem que ele havia humilhado no dia anterior. E qual o motivo da visita da senhora aqui? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Dona Maria juntou as mãos nervosamente. É que meu filho chegou em casa ontem muito preocupado com seu pai. Disse que o senhor Joaquim havia passado mal, que estava internado, e mesmo depois de... Ela hesitou. Mesmo depois da situação que aconteceu com vocês ontem, ele ficou com o coração apertado pensando no seu pai doente. Eduardo se sentiu menor que um inseto. Ali estava a mãe do homem que ele havia tratado como lixo, demonstrando uma preocupação genuína com seu pai. Meu filho não tem muito estudo, senhor Eduardo, Dona Maria continuou, mas ele tem um coração bom. Desde pequeno eu ensinei para ele que a gente sempre tem que se preocupar com o sofrimento dos outros, mesmo quando eles não são bons para a gente. A frase ecoou na mente de Eduardo como um trovão, mesmo quando eles não são bons para a gente. Dona Maria sabia exatamente como seu filho havia sido tratado, sabia da injustiça que ele havia sofrido, e ainda assim estava ali, demonstrando empatia, no momento mais difícil da família de Eduardo. Dona Maria, Eduardo disse, lutando para encontrar as palavras certas. Eu preciso pedir desculpas pelo que aconteceu ontem com seu filho. Foi uma atitude completamente injusta da minha parte. Seu Antônio é um funcionário exemplar e não merecia ser tratado daquela forma. A senhora idosa olhou nos olhos de Eduardo com uma expressão que misturava surpresa e bondade. Senhor Eduardo, todo mundo erra às vezes. O importante é reconhecer o erro e tentar consertar. Meu Antônio sempre falou bem do senhor Joaquim. Disse que ele é um patrão justo, que construiu a empresa sem esquecer de cuidar dos funcionários. Talvez o senhor tenha herdado essa bondade do seu pai. Eduardo se sentiu tocado pela generosidade daquela mulher simples. Como é que a senhora consegue ser tão compreensiva depois do que eu fiz com seu filho? Ele perguntou genuinamente curioso. Dona Maria sorriu de uma forma que irradiava paz. Senhor Eduardo, eu criei meu filho para ser um homem bom, mesmo quando o mundo não é bom para ele, e acredito que todo pai quer que o filho seja melhor que ele. Seu pai deve querer a mesma coisa. As palavras atingiram Eduardo de uma forma que ele não esperava. Percebeu que estava diante de uma mulher que, apesar de não ter estudado em escolas caras como ele, possuía uma sabedoria de vida que o fazia se sentir pequeno. Uma sabedoria construída na simplicidade, na luta diária, na educação baseada em valores sólidos que ele havia perdido no meio de tanto sucesso financeiro. Dona Maria, a senhora gostaria de conhecer meu pai? Eduardo perguntou impulsivamente. Quando ele melhorar, tenho certeza de que ficaria feliz em conversar com a senhora. A senhora tem a sabedoria que ele sempre valorizou nas pessoas. Ó, senhor Eduardo, eu não sou ninguém importante para conhecer seu pai. Ela respondeu com humildade genuína. A senhora é muito mais importante do que imagina. Eduardo retrucou com sinceridade. A senhora criou um filho que tem mais caráter em um dedo do que eu tenho no corpo inteiro. Naquele momento, o Dr. Cardoso apareceu com uma expressão mais animada. Senhor Eduardo, temos boas notícias. Seu pai acordou. Ainda está com dificuldades para falar por causa da intubação, mas está consciente e pedindo para vê-lo. Eduardo sentiu o coração disparar de alegria e alívio. Dona Maria, ele se virou para a senhora. A senhora quer vir comigo conhecer meu pai agora. Tenho certeza de que a visita da senhora vai fazer bem para ele. Entraram juntos na UTI. Joaquim estava de olhos abertos, ainda conectado aos aparelhos, mas visivelmente mais alerta. Quando viu o filho, seus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo se aproximou e segurou a mão do pai. Pai, que susto o senhor me deu. Joaquim tentou falar, mas o tubo de oxigênio dificultava. Eduardo entendeu pelo movimento dos lábios que o pai estava tentando dizer: desculpa. Não precisa pedir desculpa de nada, pai. O senhor precisa se cuidar melhor. Joaquim olhou para Dona Maria com curiosidade. Pai, ela é a Dona Maria, mãe do Antônio, nosso funcionário há 15 anos. Ela veio aqui se preocupar com o senhor. Os olhos de Joaquim se iluminaram. Mesmo doente, mesmo conectado a tubos e máquinas, ele conseguiu apertar levemente a mão de Dona Maria quando ela se aproximou. A senhora é muito gentil em vir aqui. Ele conseguiu murmurar com dificuldade. Senhor Joaquim, Dona Maria disse com carinho. Meu filho sempre falou que o senhor é um patrão bom, que trata os funcionários como família. Estou aqui para desejar uma boa recuperação e dizer que todos na empresa estão torcendo pelo senhor. Joaquim olhou para Eduardo com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Eduardo entendeu que o pai queria conversar sobre algo importante. Dona Maria, vou pedir para a senhora esperar lá fora por alguns minutos. Quero conversar a sós com meu pai.
Quando ficaram sozinhos, Joaquim fez um esforço enorme para falar. Eduardo, ele murmurou com dificuldade. Cuidado para não perder a humanidade. A empresa só vale alguma coisa se a gente não esquecer das pessoas. As palavras eram entrecortadas pela dificuldade de respiração, mas cada uma atingiu Eduardo como uma revelação. Pai, eu sei, ontem eu cometi um erro terrível com o Antônio. Tratei ele mal, humilhei ele sem motivo, mas vou consertar isso. Joaquim apertou a mão do filho com mais força. Consertar não basta, filho. Precisa mudar de verdade. Ser rico não pode tornar a gente cruel. Eduardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade que o pai estava passando para ele. Não era apenas a empresa, era uma filosofia de vida, uma forma de tratar as pessoas, um legado que ia muito além do dinheiro. Pai, eu prometo que vou ser o homem que o Senhor me ensinou a ser. Vou tratar os funcionários como seres humanos. Vou lembrar que cada pessoa tem uma família, sonhos, dificuldades. Vou honrar os valores que o Senhor sempre defendeu. Joaquim sorriu com dificuldade e fechou os olhos, parecendo mais tranquilo. Eduardo saiu da UTI com o coração pesado, mas também determinado. Sabia que havia chegado a hora de enfrentar as consequências dos seus atos e, principalmente, de se transformar no tipo de pessoa que faria seu pai sentir orgulho. Dona Maria estava esperando no corredor. Senhor Eduardo, como está seu pai? Ela perguntou com preocupação genuína. Está melhor, Dona Maria. E a senhora tem razão sobre uma coisa. Todo pai quer que o filho seja melhor que ele. Meu pai me ensinou isso hoje, mesmo doente. Mesmo conectado em tubos, ele ainda está me educando. A senhora é uma pessoa muito especial, Dona Maria. A forma como criou seu filho, a sabedoria que a senhora tem, me faz perceber o quanto eu me perdi no meio do caminho. Eduardo fez uma pausa, organizando os pensamentos. Eu gostaria de fazer uma proposta para a senhora. Que proposta, senhor Eduardo? Quero que a senhora venha trabalhar conosco. Não como faxineira ou servente, mas como uma espécie de conselheira dos funcionários. Alguém que possa me ajudar a nunca mais esquecer que cada pessoa que trabalha conosco é um ser humano que merece respeito e dignidade. Dona Maria ficou surpresa. Mas, senhor Eduardo, eu não tenho estudo para isso. A senhora tem algo muito mais valioso que qualquer diploma. Eduardo respondeu com sinceridade. A senhora tem sabedoria de vida, tem coração bom, tem a capacidade de enxergar o melhor nas pessoas mesmo quando elas não merecem. Preciso conversar com meu filho primeiro, Dona Maria disse, ainda processando a proposta. Claro que sim. E quando a senhora falar com o Antônio, pode dizer para ele que amanhã cedo eu vou estar no canteiro de obras. Não para dar bronca em ninguém, mas para pedir desculpas públicas a ele e para reverter todas as punições injustas que apliquei. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. O senhor é um homem bom, senhor Eduardo. Só estava perdido por um tempo. Seu pai deve estar muito orgulhoso de ver que o filho que ele criou ainda está aí dentro. Só precisava de uma situação difícil para aparecer de novo. Eduardo se despediu de Dona Maria e voltou para junto do pai. Passou o resto do dia no hospital, conversando com Joaquim sempre que ele estava acordado, ouvindo histórias sobre os primeiros tempos da empresa, sobre os funcionários antigos, sobre a filosofia de negócios baseada no respeito mútuo que havia sido a base de tudo. Durante aquelas horas ao lado do pai internado, Eduardo compreendeu que havia recebido muito mais que uma empresa como herança. Havia recebido valores, princípios, uma forma de enxergar o mundo que ele havia abandonado em algum momento da jornada, e estava determinado a recuperar tudo isso, não apenas por obrigação filial, mas por uma compreensão genuína de que ser humano era mais importante que ser rico. No final do dia, quando os médicos garantiram que Joaquim estava fora de perigo imediato, Eduardo finalmente saiu do hospital, mas não foi para casa. Foi diretamente para a casa de Antônio Silva, no subúrbio da cidade. Precisava começar a consertar seus erros imediatamente. Não podia esperar nem mais uma noite para tentar desfazer o mal que havia causado. A casa de Antônio era exatamente como Eduardo havia imaginado ao vê-la de forma preconceituosa no dia anterior. Pequena, simples, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas flores plantadas com carinho. Mas agora, em vez de olhar com desprezo, Eduardo via uma casa cuidada com amor, um lar construído com dignidade apesar das limitações financeiras. Quando bateu na porta, quem atendeu foi uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos, usando um avental caseiro.
Era Carmen, esposa de Antônio há 30 anos. Ela reconheceu Eduardo imediatamente e ficou visivelmente nervosa. Senhor Eduardo, que surpresa! O senhor está procurando meu marido. Estou sim, dona Carmen. Preciso conversar com ele sobre uma coisa muito importante. Ela o convidou para entrar com a educação típica das pessoas simples que sempre respeitaram as hierarquias sociais, mesmo quando essas hierarquias não respeitavam elas de volta. A sala da casa era pequena, mas aconchegante. Móveis simples, mas bem cuidados. Um sofá antigo, mas limpo. Uma televisão pequena. Fotos da família espalhadas pelas paredes. Eduardo viu fotografias de formatura, provavelmente dos filhos de Antônio, e percebeu que aquela família havia conseguido educar os filhos, apesar das dificuldades financeiras. Antônio apareceu da cozinha, ainda vestindo roupas de trabalho. Quando viu Eduardo na sua sala, ficou claramente desconfortável. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa na obra? Não, Antônio. Não aconteceu nada na obra. Eu vim aqui para conversar contigo sobre o que aconteceu ontem, e principalmente para te pedir desculpas. O ar na sala ficou tenso. Carmen segurou a mão do marido, demonstrando apoio silencioso. Antônio, eu quero que você saiba que a forma como te tratei ontem foi completamente injusta e desumana. Você não mereceu ser humilhado daquele jeito, não mereceu ter o salário cortado, não mereceu nada daquilo que eu fiz. Eduardo fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Meu pai teve um infarto ontem logo depois daquela situação. Está internado, mas felizmente vai se recuperar. E sabe qual foi a primeira coisa que você fez quando soube? Ofereceu ajuda. Um homem que eu acabara de tratar como lixo, ofereceu ajuda no meu pior momento. Senhor Eduardo, Antônio disse com a voz embargada. Eu não guardo rancor do senhor. Sei que todo mundo tem dias difíceis, às vezes descontamos nos outros sem querer. Mas eu não estava tendo um dia difícil, Antônio. Eduardo interrompeu. Eu estava sendo cruel por puro prazer de exercer poder sobre alguém que não podia se defender. E isso é imperdoável. Eduardo se levantou e estendeu a mão para Antônio. Quero te pedir perdão sincero e quero que você saiba que amanhã, na frente de todos os funcionários, vou reverter todas as punições que te apliquei injustamente. Além disso, vou dar um aumento salarial para você, não como forma de compensação pelo que fiz, mas porque 15 anos de dedicação merecem reconhecimento. Antônio apertou a mão de Eduardo, visivelmente emocionado. Senhor Eduardo, eu aceito suas desculpas, e fico feliz em saber que seu pai vai ficar bem. Eduardo sentiu um alívio imenso tomar conta do peito. Sabia que ainda tinha muito a aprender sobre ser uma pessoa melhor, mas estava no caminho certo. Ao sair da casa de Antônio, Eduardo olhou para o céu estrelado e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais trataria qualquer ser humano como havia tratado Antônio. Nunca mais esqueceria que por trás de cada funcionário existe uma família, sonhos, dificuldades. E principalmente, nunca mais deixaria o dinheiro e o poder transformá-lo numa pessoa que seu próprio pai não conseguia reconhecer. A transformação de Eduardo Mendes estava apenas começando. Ele ainda não sabia que os próximos dias lhe reservariam descobertas que mudariam para sempre sua forma de enxergar, não apenas os funcionários, mas toda a sua filosofia de vida e negócios. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao canteiro de obras às 6:30 da manhã, meia hora antes do horário de início dos trabalhos. Queria estar ali quando os funcionários chegassem, queria enfrentar a situação de frente, sem delongas. Havia passado a noite em claro, pensando nas palavras do pai, na sabedoria de Dona Maria, na generosidade de Antônio. Sabia que pedir desculpas era apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior que precisava acontecer na sua forma de conduzir os negócios. Os funcionários foram chegando aos poucos, como sempre faziam há anos. Eduardo observou cada um deles com olhos diferentes. Via José, o pedreiro de 45 anos que sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso largo. Via Roberto, o eletricista jovem que trabalhava cantarolando para tornar o dia menos pesado. Via Manuel, o idoso de 60 anos que mesmo aposentado continuava trabalhando, porque a pensão não era suficiente para sustentar a família. Pela primeira vez, Eduardo enxergou aqueles homens não como números numa folha de pagamento, mas como seres humanos com histórias, sonhos e dificuldades. Quando Antônio chegou, pontual como sempre, Eduardo se aproximou imediatamente. Bom dia, Antônio. Como você está hoje? O funcionário ficou visivelmente surpreso com o tom respeitoso e a pergunta sobre seu bem-estar. Bom dia, senhor Eduardo. Estou bem. Obrigado. E como está seu pai? Está melhor. Obrigado por perguntar. Antônio,
Antes que o trabalho comece, eu gostaria de reunir todos os funcionários. Preciso falar uma coisa importante para vocês. Antônio assentiu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que havia algo diferente no comportamento do patrão. Em poucos minutos, todos os trabalhadores estavam reunidos no centro do canteiro de obras. Eram cerca de 40 homens, rostos cansados pela vida dura, mãos calejadas pelo trabalho pesado, mas olhos atentos para ouvir o que o patrão tinha a dizer. Eduardo se posicionou no meio do grupo, sentindo o peso de décadas de relacionamento hierárquico baseado no medo e na submissão. Pessoal, Eduardo começou, a voz ligeiramente trêmula. Ontem eu cometi um erro muito grave com o Antônio na frente de todos vocês. Humilhei ele desnecessariamente, apliquei punições injustas, tratei ele de uma forma que nenhum ser humano merece ser tratado. O silêncio era absoluto. Os funcionários se entreolharam, sem saber como reagir a um patrão pedindo desculpas publicamente. Eu quero pedir desculpas não apenas para o Antônio, mas para todos vocês que presenciaram aquela situação. Eduardo continuou, porque quando eu trato mal um de vocês, estou desrespeitando todos. Vocês trabalham aqui há anos, alguns há décadas, construindo com suas próprias mãos tudo que esta empresa representa. Vocês merecem respeito, não humilhação. José, o pedreiro sorridente, ousou falar. Senhor Eduardo, a gente entende que às vezes o patrão fica nervoso com os problemas da empresa. A gente sabe que não é fácil administrar tudo isso. Eduardo balançou a cabeça. Não, José, não é questão de estar nervoso. Eu estava sendo cruel porque podia, porque tinha poder para isso. E isso é inaceitável. Eduardo se virou especificamente para Antônio. Antônio, na frente de todos que presenciaram a injustiça que cometi contra você, eu quero cancelar todas as punições que apliquei ontem. Seu salário volta ao normal, você não vai trabalhar fins de semana sem remuneração e, além disso, está recebendo um aumento de 20%, retroativo aos últimos 15 anos de dedicação à empresa. Um murmúrio de surpresa tomou conta do grupo. Nunca haviam presenciado nada parecido. Antônio ficou com os olhos marejados, sem saber como reagir a tamanha generosidade. Mas Eduardo não havia terminado. E isso me faz pensar numa coisa mais importante. Ele continuou. Há quanto tempo eu não converso com vocês de verdade? Há quanto tempo não pergunto se estão bem, se a família está saudável, se precisam de alguma coisa? Há quanto tempo trato vocês como máquinas de trabalho, não como pessoas? Manuel, o funcionário mais idoso, levantou a mão timidamente. Posso falar, senhor Eduardo? Pode falar à vontade, Manuel. O que quiser. O idoso pigarreou, organizando as palavras. Senhor Eduardo, seu pai, o senhor Joaquim, ele sempre tratou a gente como família. Quando minha esposa ficou doente há 2 anos, ele mandou ela para o melhor médico da cidade, pagou todos os remédios. Quando meu filho se formou na faculdade, ele deu uma bonificação para ajudar na festa. As palavras atingiram Eduardo como tapas na cara. Percebeu que havia herdado uma empresa com uma cultura de cuidado com os funcionários, mas havia destruído essa cultura ao longo dos anos com sua frieza e indiferença. Manuel, Eduardo disse, emocionado. A esposa do senhor está bem agora. Está sim, senhor Eduardo, graças ao seu pai. E meu filho está formado em engenharia, trabalhando numa empresa boa. Tudo por causa da generosidade do senhor Joaquim. Eduardo respirou fundo. Pessoal, eu quero fazer uma mudança radical na nossa empresa. A partir de hoje, quero conhecer cada um de vocês de verdade, suas famílias, seus sonhos, suas dificuldades. Quero que esta empresa volte a ser um lugar onde vocês se sintam respeitados e valorizados, não apenas explorados. Roberto, o eletricista jovem, ousou fazer uma pergunta. Senhor Eduardo, isso quer dizer que podemos conversar com o senhor quando tivermos problemas. Exatamente, Roberto. Aliás, a partir de amanhã, toda sexta-feira às 5 da tarde, vou estar aqui para conversar com quem quiser. Sem hierarquia, sem formalidade, só conversar mesmo, saber como vocês estão. Um sorriso coletivo começou a se formar nos rostos dos trabalhadores. Era como se uma barreira invisível que havia sido construída ao longo de anos estivesse sendo derrubada naquele momento. E tem mais. Eduardo continuou, animando-se com a receptividade do grupo. Vou criar um fundo de emergência para ajudar qualquer funcionário que estiver passando por dificuldades médicas, educacionais ou familiares. Ninguém vai perder o emprego por ficar doente. Ninguém vai deixar de educar os filhos por falta de dinheiro. Antônio se aproximou ainda visivelmente emocionado. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro, Antônio.
O que quiser. Ontem, quando o senhor estava me humilhando, eu pensei em sair da empresa. Depois de 15 anos, pensei em largar tudo e procurar outro trabalho. Mas quando soube que seu pai estava mal, lembrei de todas as coisas boas que o senhor Joaquim sempre fez por nós. E pensei que talvez o senhor só tivesse se perdido no caminho. Eduardo engoliu em seco. E você estava certo, Antônio. Eu me perdi no caminho, mas vocês vão me ajudar a encontrar o rumo de novo. Especialmente você, que teve a generosidade de me oferecer ajuda mesmo depois de tudo que fiz. José levantou a mão. Senhor Eduardo, posso sugerir uma coisa. Pode falar, José. Que tal se a gente fizesse uma visita ao senhor Joaquim no hospital? Todos nós juntos, para mostrar que estamos torcendo pela recuperação dele. A ideia tocou profundamente Eduardo. Vocês fariam isso mesmo? José sorriu. Senhor Eduardo, o senhor Joaquim é como um pai para muitos de nós aqui. Claro que faríamos. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Então vamos todos juntos na hora do almoço. Eu pago o transporte para todo mundo e quem quiser pode passar a tarde toda com meu pai. Tenho certeza de que a presença de vocês vai fazer mais bem para ele do que qualquer remédio. A empolgação tomou conta do grupo. Homens que há anos viviam apenas a rotina mecânica de chegar, trabalhar e ir embora, agora se sentiam parte de algo maior. Se sentiam valorizados e respeitados de uma forma que havia muito tempo não experimentavam. Mas a transformação de Eduardo estava apenas começando. Durante a manhã de trabalho, ele fez algo que nunca havia feito antes. Passou horas conversando individualmente com cada funcionário, conhecendo suas histórias, suas famílias, suas dificuldades e sonhos. Descobriu que José, o pedreiro sempre sorridente, sustentava sozinho uma família de 6 pessoas porque a esposa havia ficado paralítica após um acidente. Descobriu que Roberto, o jovem eletricista, trabalhava de dia e estudava à noite, sonhando em se formar em engenharia elétrica para ter uma vida melhor. Descobriu que Manuel, o idoso de 60 anos, havia perdido a aposentadoria numa empresa que faliu e agora precisava trabalhar para não passar necessidade na velhice. Cada história que ouvia era como uma lição de humanidade. Cada dificuldade relatada era um lembrete de que por trás de cada funcionário havia uma vida complexa, cheia de desafios que Eduardo nunca havia se dado ao trabalho de conhecer. Na hora do almoço, 2 ônibus fretados levaram todos os funcionários para o hospital. Eduardo acompanhou o grupo, observando a alegria genuína daqueles homens em poder demonstrar carinho pelo patrão que sempre os respeitara. Era emocionante ver como pessoas simples conseguiam manter a lealdade e o afeto, mesmo depois de anos de descaso da parte dele. No hospital, a cena foi tocante. Joaquim, já sem a intubação e conseguindo falar melhor, recebeu cada funcionário com um sorriso largo e palavras de carinho. Sabia o nome de todos, perguntava pela família, lembrava de situações pessoais. Era evidente que havia construído relacionamentos genuínos com aqueles homens ao longo de décadas. José, que bom te ver, Joaquim disse quando o pedreiro se aproximou da cama. Como está sua esposa, Márcia? Ela ainda está fazendo fisioterapia. Está melhor, senhor Joaquim, graças ao plano de saúde que o senhor conseguiu para ela. Joaquim sorriu. Ela é uma guerreira, José. E você também, cuidando dela com tanto amor. Eduardo observava cada interação com fascínio crescente. Percebia que o pai havia construído algo muito mais valioso que uma empresa lucrativa. Havia construído uma família estendida, baseada no cuidado mútuo e no respeito genuíno. Roberto, o jovem estudante, se aproximou timidamente. Senhor Joaquim, trouxe uma coisa para o senhor. Tirou da mochila um desenho técnico cuidadosamente elaborado. É o projeto da minha casa dos sonhos, senhor. Desenhei pensando em tudo que aprendi trabalhando na nossa empresa. Joaquim examinou o desenho com atenção e orgulho. Roberto, isso está magnífico. Você tem muito talento para a engenharia. Quando se formar, quero que trabalhe conosco no setor de projetos. Vamos precisar de gente como você para levar a empresa para o futuro. Os olhos de Roberto brilharam. Era o reconhecimento que ele sonhava há anos. A possibilidade de crescer profissionalmente numa empresa onde se sentia valorizado. Manuel, o funcionário mais antigo, foi o último a se aproximar. Senhor Joaquim, o senhor me ensinou uma coisa que nunca vou esquecer, que trabalho com dignidade vale mais que qualquer dinheiro no mundo. O senhor sempre me tratou como gente, nunca como um velho estorvo. Joaquim segurou a mão calejada de Manuel. Manuel,
Você é a história viva desta empresa. Você estava aqui quando eu coloquei o primeiro tijolo do nosso escritório. Você me ensinou mais sobre construção do que qualquer engenheiro formado. Você é família, não funcionário. Eduardo assistia a tudo com uma mistura de orgulho pelo pai e vergonha de si mesmo. Estava descobrindo que havia herdado não apenas uma empresa, mas um legado de humanidade que ele havia ignorado completamente durante anos. Depois que todos os funcionários se despediram, Eduardo ficou sozinho com o pai. Pai, eu nunca soube que o senhor tinha relacionamentos tão próximos com nossos funcionários. Joaquim sorriu. Eduardo, estes homens não são apenas funcionários, são parceiros. Eles constroem com as próprias mãos tudo o que temos. Como posso não respeitá-los, não me importar com eles? Eu me sinto envergonhado, pai. Todos estes anos tratando eles como números, como peças descartáveis. Joaquim segurou a mão do filho. Eduardo, o importante não é o que você fez no passado, é o que vai fazer daqui para frente. Hoje eu vi você tratando eles com respeito, vi você se importando com as histórias deles. Isso me dá esperança. Eduardo respirou fundo. Pai, eu quero aprender tudo o que o senhor sabe sobre tratar pessoas. Quero que nossa empresa seja um exemplo de como se pode ser bem-sucedido financeiramente sem perder a humanidade. Joaquim sorriu com orgulho. Essa é a melhor herança que posso te deixar, filho. Não é dinheiro, não são bens materiais. É a capacidade de enxergar a dignidade em cada pessoa, independente da posição social que ela ocupa. Quando Eduardo saiu do hospital naquela tarde, carregava consigo algo muito mais valioso que qualquer contrato ou negócio fechado. Carregava a certeza de que havia encontrado o caminho de volta para o homem que seu pai havia criado, mas que ele havia perdido no meio de tanto sucesso financeiro. A transformação estava acontecendo de verdade. Nos dias seguintes, Eduardo implementou mudanças que revolucionaram a cultura da empresa. Criou um departamento de bem-estar dos funcionários, coordenado por Dona Maria, que aceitara a proposta de trabalhar como conselheira. Estabeleceu bolsas de estudo para filhos de funcionários. Criou um plano de saúde abrangente que cobria toda a família de cada trabalhador. Mas a mudança mais importante acontecia no coração de Eduardo. Ele estava redescobrindo que ser rico de verdade não significava apenas ter dinheiro no banco. Significava ser rico em relacionamentos humanos, rico em respeito, rico em dignidade, rico em amor ao próximo. E a lição mais valiosa ainda estava por vir. Uma lição que chegaria através de uma descoberta surpreendente sobre Antônio Silva, o homem humilde que havia se tornado o símbolo da sua transformação. Uma descoberta que provaria definitivamente que não devemos nunca julgar as pessoas pela aparência ou posição social, porque todos têm histórias extraordinárias esperando para serem conhecidas. A maior reviravolta da história de Eduardo Mendes estava prestes a acontecer, e ela mudaria para sempre sua forma de enxergar não apenas os funcionários, mas toda a humanidade. 2 semanas depois da visita coletiva ao hospital, Eduardo havia se tornado um homem completamente diferente. Joaquim se recuperava rapidamente e já havia voltado para casa, mas agora com um cronograma reduzido de trabalho, seguindo à risca as recomendações médicas. A empresa funcionava melhor do que nunca, com funcionários motivados, produtividade alta e um ambiente de trabalho baseado no respeito mútuo. Eduardo chegou ao canteiro de obras numa sexta-feira pela manhã e encontrou uma cena inusitada. Antônio estava no escritório improvisado da obra, debruçado sobre plantas arquitetônicas, fazendo anotações detalhadas com uma precisão técnica que chamou imediatamente sua atenção. O funcionário usava óculos de leitura que Eduardo nunca havia notado antes e manuseava os documentos com uma familiaridade que parecia estranha para alguém que sempre trabalhou como servente. Antônio, posso perguntar o que você está fazendo? Eduardo se aproximou com curiosidade genuína. O funcionário se sobressaltou, como se tivesse sido pego fazendo algo inadequado. Desculpa, Sr. Eduardo. Estava só dando uma olhada nas plantas da nova ala do shopping. Notei algumas coisas que poderiam ser ajustadas para facilitar o trabalho e economizar material. Eduardo ficou intrigado. Ajustadas como? Antônio, o funcionário hesitou, claramente desconfortável. Sr. Eduardo, eu não quero parecer presunçoso, mas a fundação desta parede aqui, ele apontou para o projeto, poderia ser reduzida em 30 centímetros sem comprometer a estrutura, e isso economizaria uns 20% de concreto. Além disso, se mudarmos a posição desta viga aqui, o escoamento da água da chuva seria muito mais eficiente. Eduardo arregalou os olhos.
As observações eram tecnicamente perfeitas. Demonstravam um conhecimento avançado de engenharia civil que não combinava nada com o perfil de um servente de obras. Antônio, posso perguntar onde você aprendeu essas coisas? O funcionário ficou vermelho, claramente constrangido. É que, Sr. Eduardo, eu meio que sempre gostei de construção. Nas horas livres eu estudo essas coisas, leio sobre técnicas novas, acompanho revistas especializadas. Eduardo sentiu que havia algo mais por trás daquela resposta evasiva. Antônio, você pode ser completamente sincero comigo. Onde exatamente você aprendeu tanto sobre engenharia civil? O funcionário respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Senhor Eduardo, eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Como assim você é formado em engenharia? Por que nunca me contou isso? Por que trabalha como servente há 15 anos tendo formação superior? Antônio tirou os óculos e limpou nervosamente. Senhor Eduardo, quando me formei, há 16 anos, o mercado estava muito difícil para engenheiros recém-formados. Eu tentei emprego em várias empresas, mas sempre pediam experiência, e como eu podia ter experiência se ninguém me dava oportunidade? A história era mais comum do que Eduardo imaginava, mas continuava sem explicar por que Antônio nunca havia mencionado sua formação. Aí apareceu a vaga aqui na empresa. Antônio continuou. Era para servente mesmo, mas eu estava desempregado há 8 meses, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Precisava trabalhar urgente. Pensei que seria temporário, que logo conseguiria algo na minha área, mas o tempo foi passando. Eduardo se sentou numa cadeira próxima, completamente absorto pela revelação. Mas Antônio, por que você nunca me procurou para falar sobre sua formação? Por que continuou trabalhando como servente todos esses anos? O funcionário suspirou profundamente. Senhor Eduardo, nos primeiros anos eu tentei falar sobre isso algumas vezes. Cheguei a fazer sugestões técnicas, a apontar melhorias possíveis nos projetos, mas sempre me disseram que minha função era carregar tijolo, não pensar. Com o tempo, eu entendi que vocês não me viam como engenheiro, me viam como servente, e ponto final. A frase cortou Eduardo como uma lâmina. Percebeu que durante todos aqueles anos, havia mantido um engenheiro civil formado carregando tijolos porque estava cego pela hierarquia social que ele mesmo havia criado na empresa. Além disso, Antônio continuou. Com os anos, minha situação financeira se complicou. Meus 2 filhos entraram na faculdade ao mesmo tempo. Meu sogro ficou doente e precisou de cuidados especiais. Eu não podia me dar ao luxo de largar um emprego que me dava estabilidade para tentar algo incerto na área de engenharia. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos processando as implicações daquela revelação. Havia desperdiçado 15 anos de conhecimento técnico valioso por puro preconceito, por uma visão limitada que associava a competência à posição hierárquica. Antônio, você tem algum projeto seu? Alguma coisa que desenvolveu ao longo desses anos? O funcionário hesitou novamente. Senhor Eduardo, eu não quero que o senhor pense que estava fazendo algo errado, mas sim, eu tenho alguns projetos. Antônio foi até seu armário pessoal e tirou uma pasta bem organizada. Aqui estão alguns estudos que fiz sobre otimização de construções, formas de reduzir custos sem comprometer qualidade, técnicas para acelerar prazos, soluções para problemas estruturais comuns, tudo baseado na experiência prática que adquiri trabalhando aqui. Eduardo examinou os documentos com crescente impressão. Eram projetos elaborados, técnicos, inovadores. Alguns propunham soluções para problemas que a empresa enfrentava há anos e que custavam muito dinheiro para resolver. Antônio, esses projetos são extraordinários. Por que você nunca mostrou isso para ninguém? Senhor Eduardo, para quem eu ia mostrar? Quem ia levar a sério sugestões de um servente de obras? Eu sabia que se falasse que tinha ideias para melhorar os projetos iam rir da minha cara. Eduardo sentiu uma mistura de admiração e vergonha profunda. Admiração pelo talento desperdiçado de Antônio, vergonha por ter sido parte de um sistema que mantinha pessoas competentes em posições inferiores, por puro preconceito social. Antônio, a partir de hoje você está promovido a engenheiro-chefe da empresa, Eduardo disse sem hesitação. Seu salário vai ser reajustado para o nível de um engenheiro sênior, com todos os benefícios correspondentes. Além disso, quero que você implemente todos esses projetos que desenvolveu. O funcionário ficou boquiaberto. Senhor Eduardo,
O senhor tem certeza? Eu não quero causar problemas com os outros engenheiros da empresa. Eles podem não gostar de receber um colega que vinha trabalhando como servente. Eduardo balançou a cabeça determinadamente. Antônio, qualquer engenheiro que não conseguir reconhecer sua competência e experiência não merece trabalhar conosco. Você vai ter todo o meu apoio para implementar suas ideias e liderar projetos importantes. Naquele momento, Eduardo compreendeu a dimensão real da transformação que estava vivendo. Não era apenas sobre tratar funcionários com respeito, era sobre enxergar o potencial humano além das aparências, além dos preconceitos, além das hierarquias artificiais que ele mesmo havia criado. Antônio, Eduardo disse emocionado, durante 15 anos eu desperdicei seu talento por cegueira. Você poderia ter revolucionado nossos projetos, economizado milhões para a empresa, desenvolvido soluções inovadoras. E eu mantive você carregando tijolo porque não conseguia enxergar além do cargo que você ocupava. Senhor Eduardo, Antônio respondeu com generosidade típica. O importante é que agora o senhor enxerga. E eu aprendi muita coisa trabalhando na base. Conheci a construção de baixo para cima. Essa experiência vai me tornar um engenheiro melhor. Naquela tarde, Eduardo convocou uma reunião geral na empresa. Todos os funcionários, desde serventes até diretores, se reuniram no auditório principal. Era hora de oficializar não apenas a promoção de Antônio, mas uma mudança completa na filosofia da empresa. Pessoal, Eduardo começou. Vocês sabem que nas últimas semanas nossa empresa passou por mudanças importantes. Aprendemos a nos respeitar mais, a valorizar cada pessoa que faz parte desta família. Hoje eu quero anunciar algo que representa perfeitamente essa nova fase. Ele fez uma pausa dramática. Antônio Silva, que trabalha conosco há 15 anos como servente, acaba de ser promovido a engenheiro-chefe da empresa. Muitos presentes ficaram surpresos, mas quando Eduardo explicou sobre a formação e os projetos de Antônio, a surpresa se transformou em admiração e aplausos. José, o pedreiro sorridente, foi o primeiro a se manifestar. Eu sempre soube que o Antônio entendia muito de construção. Várias vezes ele me deu dicas técnicas que funcionaram perfeitamente. Agora entendo por quê. Roberto, o jovem eletricista, levantou a mão. Senhor Eduardo, isso significa que a empresa agora vai dar oportunidade real para quem tem competência, independente do cargo atual. Exatamente, Roberto, Eduardo respondeu. A partir de hoje, qualquer funcionário que demonstrar conhecimento, criatividade, vontade de crescer, vai ter oportunidade de se desenvolver. Não importa se começou como servente, pedreiro ou faxineiro. O que importa é o potencial humano. Manuel, o funcionário mais antigo, se emocionou. Senhor Eduardo, isso é o que sempre foi o sonho do senhor Joaquim. Uma empresa onde todo mundo pode crescer, onde a competência vale mais que a posição social. 3 meses depois, os resultados da transformação de Eduardo eram visíveis em todos os aspectos da empresa. Antônio havia implementado seus projetos inovadores, reduzindo custos em 30% e acelerando prazos de entrega. Roberto havia sido promovido a supervisor elétrico, após demonstrar conhecimentos avançados adquiridos no curso noturno. José liderava uma equipe de pedreiros especializados em técnicas sustentáveis que havia aprendido em cursos pagos pela empresa, mas a mudança mais significativa havia acontecido no coração de Eduardo. Numa tarde de sexta-feira, ele estava no seu escritório quando Joaquim entrou, completamente recuperado, com a energia de sempre, mas agora equilibrada com sabedoria. Pai, Eduardo disse, levantando-se para abraçar Joaquim, como se sente voltando à empresa depois de tudo que aconteceu. Joaquim olhou ao redor do escritório, depois fitou os olhos do filho com orgulho profundo. Eduardo, eu me sinto como se tivesse recuperado não apenas a saúde, mas o filho que eu criei. As palavras emocionaram Eduardo. Pai, eu quase destruí tudo que o senhor construiu. Quase me tornei o tipo de empresário que explora pessoas em vez de valorizá-las. Joaquim segurou os ombros do filho. Eduardo, não importa o que quase aconteceu. O que importa é quem você se tornou. Ver você descobrindo o talento do Antônio, promovendo o Roberto, cuidando de todos os funcionários como família, isso me enche de orgulho. Pai, Eduardo disse, eu aprendi que ser rico de verdade não é ter muito dinheiro no banco. É ter relacionamentos humanos ricos. É ser respeitado não por medo, mas por amor. É usar o poder que temos para elevar as pessoas, não para humilhá-las. Joaquim sorriu. Essa é a maior riqueza que existe, filho. E você descobriu isso ainda jovem. Ainda tem uma vida inteira para aplicar essa sabedoria. Naquele momento, Antônio bateu na porta. Senhor Eduardo, senhor Joaquim, desculpem interromper, mas queria mostrar o projeto final do shopping center.
Com todas as otimizações implementadas, Eduardo e Joaquim examinaram as plantas com admiração. O projeto estava irreconhecível de tão melhorado, eficiente, econômico, sustentável, inovador. Antônio, Joaquim disse, este é o melhor projeto que nossa empresa já desenvolveu. Eduardo assentiu. Pai, imagina se eu tivesse continuado cego pelo preconceito. Teríamos perdido para sempre essa competência extraordinária. Senhor Joaquim, Antônio disse, eu quero agradecer não apenas pela oportunidade, but pela educação que recebi trabalhando todos esses anos na base da empresa. Conhecer a construção de baixo para cima me tornou um engenheiro mais completo. Joaquim se emocionou. Antônio, você é a prova de que não existem pessoas pequenas, existem apenas oportunidades pequenas. Quando damos oportunidades grandes para pessoas competentes, os resultados sempre superam nossas expectativas. 2 anos depois, a construtora Mendes Enterprises havia se tornado referência nacional em inovação e responsabilidade social. Antônio liderava o departamento de engenharia mais respeitado do setor. Roberto havia se formado e assumido projetos elétricos complexos. José coordenava programas de capacitação para pedreiros de toda a região. Manuel, mesmo aposentado, continuava como consultor especializado, transmitindo experiência para as novas gerações. Numa manhã de segunda-feira, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Era do prefeito da cidade, convidando-o para uma reunião urgente. Senhor Eduardo, estamos com um projeto social ambicioso. Queremos construir um complexo habitacional para famílias de baixa renda, mas precisamos de uma empresa que combine competência técnica com responsabilidade social. Sua empresa é nossa primeira opção. Eduardo aceitou o projeto imediatamente. Era a oportunidade perfeita para aplicar tudo o que havia aprendido sobre valorização humana em grande escala. Antônio desenvolveu um projeto revolucionário, casas populares com tecnologia sustentável e custo reduzido. Roberto criou sistemas elétricos eficientes e econômicos. José liderou equipes que trabalharam não apenas pela remuneração, mas pelo orgulho de construir lares para famílias necessitadas. O projeto se tornou modelo nacional. Eduardo foi convidado para palestrar em universidades e empresários de todo o país visitavam a construtora para aprender sobre a filosofia de negócios baseada na valorização humana. Numa dessas palestras, numa das principais universidades de administração do país, Eduardo contou sua história completa. A transformação de um patrão arrogante em um líder humano, a descoberta do talento desperdiçado por preconceito, a construção de uma empresa onde todas as pessoas podem crescer independente da origem social. Senhores estudantes, Eduardo disse para uma plateia de futuros empresários, vocês podem sair daqui e ganhar muito dinheiro explorando pessoas, tratando funcionários como máquinas, construindo impérios baseados no medo e na submissão. Podem ter sucesso financeiro seguindo esse caminho. Fez uma pausa dramática, mas também podem escolher um caminho diferente. Podem descobrir que quando valorizamos as pessoas, quando respeitamos o potencial humano, quando tratamos funcionários como parceiros, não apenas ganhamos mais dinheiro, mas construímos algo muito maior. Construímos legados, construímos famílias, construímos uma sociedade melhor. Um aluno levantou a mão. Professor Eduardo, como o senhor tem certeza de que tratar bem os funcionários realmente compensa financeiramente? Eduardo sorriu. Porque nossa empresa nunca foi tão lucrativa quanto agora. Quando as pessoas trabalham motivadas, quando se sentem valorizadas, a produtividade multiplica. Quando funcionários se sentem parceiros, eles se dedicam como donos. É matemática simples. Outro aluno perguntou. Mas, professor, não existe o risco de funcionários se aproveitarem dessa bondade? Eduardo balançou a cabeça. A bondade verdadeira não é ingenuidade, é inteligência emocional. Quando você trata pessoas com respeito genuíno, elas retribuem com lealdade e dedicação. É claro que sempre existem exceções, mas a regra é que bondade gera bondade. 10 anos depois da transformação, Eduardo estava em seu escritório numa tarde de sexta-feira, quando Antônio entrou com um envelope nas mãos. Senhor Eduardo, recebi uma proposta de uma multinacional, salário 3 vezes maior, benefícios extraordinários, carreira internacional. A princípio, Eduardo sentiu um aperto no peito. Perder Antônio seria perder não apenas um funcionário excepcional, mas um símbolo da transformação da empresa. Antônio, Eduardo disse, controlando a emoção, você merece todas as oportunidades do mundo. Se essa proposta é melhor para você e sua família, tem minha bênção e minha gratidão eterna pelo que fez aqui. Antônio sorriu. Senhor Eduardo, eu vim aqui para dizer que recusei a proposta. Eduardo ficou surpreso. Recusou por quê? Porque descobri que existem coisas
mais valiosas que dinheiro. Trabalhar numa empresa onde sou respeitado, onde minha família é cuidada, onde posso crescer e ajudar outros a crescerem também, isso não tem preço. Eduardo se levantou e abraçou Antônio com emoção. Você não imagina o que significa isso para mim, para toda a nossa família empresarial. Antônio retribuiu o abraço. Senhor Eduardo, há 15 anos o Senhor me ensinou sem querer que podemos ser humilhados, mas não podemos perder a dignidade. Hoje o Senhor me ensina querendo que podemos ser ricos sem perder a humanidade. Naquela noite, Eduardo jantou com a família inteira. Joaquim, agora com 88 anos, mas ainda lúcido e ativo. Dona Rosa, radiante vendo a transformação do filho. Carmen, sua esposa, e os filhos já adultos que haviam herdado os valores renovados do pai. Pai, Eduardo disse durante a sobremesa, lembra daquele dia no hospital quando o senhor disse que eu estava perdendo a humanidade? Joaquim assentiu. Lembro perfeitamente, filho. Hoje eu posso dizer que não apenas recuperei minha humanidade, mas descobri que ela é o bem mais valioso que possuímos. Joaquim segurou a mão do filho. Eduardo, você construiu algo muito maior que uma empresa bem-sucedida. Construiu um exemplo de que é possível ser rico e humano ao mesmo tempo, de que é possível liderar sem humilhar, crescer sem destruir outros. Eduardo olhou pela janela de sua casa, construída com o mesmo projeto que Antônio havia desenvolvido para as famílias de baixa renda, simples mas aconchegante, e pensou em tudo que havia acontecido desde aquela segunda-feira de março, quando havia humilhado um homem bom por pura crueldade gratuita. Hoje ele sabia que a verdadeira riqueza não estava nos números da conta bancária, mas nos sorrisos sinceros de funcionários que se sentiam valorizados, na gratidão de famílias que tinham suas casas próprias, no orgulho de ter descoberto que gentileza e sucesso podem caminhar juntos. A história de Eduardo Mendes se tornara lenda no mundo empresarial brasileiro, não apenas pelo sucesso financeiro, mas principalmente por provar que é possível construir impérios baseados no amor ao próximo, não na exploração. Por demonstrar que quando enxergamos o potencial humano além das aparências, descobrimos tesouros escondidos em lugares improváveis. E quando pessoas perguntavam qual havia sido o segredo da sua transformação, Eduardo sempre respondia a mesma coisa. O segredo foi descobrir que não importa quão rico você seja, se você não souber tratar as pessoas com respeito e dignidade, você é o homem mais pobre do mundo. E não importa quão simples seja a posição social de alguém, essa pessoa pode ter tesouros de talento, sabedoria e bondade que você jamais imaginaria. A lição mais importante de todas havia sido aprender que o amor verdadeiro pelas pessoas sempre vale mais que qualquer quantidade de dinheiro no mundo, e que quando escolhemos amar e respeitar, em vez de humilhar e explorar, não apenas nos tornamos pessoas melhores, mas construímos um mundo melhor para todos, porque no final das contas, todos nós somos seres humanos, lutando para viver com dignidade, independente da posição que ocupamos na sociedade. E quando reconhecemos essa verdade simples mas profunda, descobrimos que a verdadeira riqueza está em elevar uns aos outros, não em diminuir. Fim da história.